poder estar com a Tamara aqui, né, contribuindo, conversando, falando do trabalho dela aqui. Então, eu e o Lucas, né, a gente faz parte do programa de pós-graduação aqui, eu sou doutoranda do grupo orientanda da Margarete, e o Lucas, né, aluno daqui do grupo também do mestrado. E, na verdade, a gente agradece também ao Thiago e à Letícia, assim, que tem esse contato maior aí com a Tamara, vai contar um pouquinho, né, desse vínculo aí do trabalho dela com Mindfulness. E sejam muito bem-vindos. Estamos aqui falando em nome da professora Margarete Oliveira, que não pôde vir, ela está com uma apresentação de saúde na família. E sim, we're honored to have you here for another time. It was a very pleasurable and enjoyable presentation you gave last year, and we hope this one will amaze us as well. I'd like to introduce Professor Tamara. She's a lecturer at the King's College. She's a doctor in psychology, has a PhD in experimental psychology and in martial arts. Also, she is the creator of the body-mind training method. And she's now director of the Mindfulness Center. What's the name of it? Mindfulness. I'm calling it the Mindfulness Center of Good Enough now. Oh yeah. Mindfulness Center of Excellence. Okay. And well, we usually do a presentation and then questions at the end. Is it okay for you? Yeah, perfect. Yeah. Okay. Yeah. So, please. Então, deixa eu só dar, assim, dizer que é uma honra, um prazer ter vocês aqui também, né? Isso também é uma iniciativa, né, em parceria entre grupos, né? Eu sou coordenadora do GEASAS, que é o grupo de estudos e pesquisas em psicologia anomalística, espiritualidade e religiosidade de saúde, aqui da pós também. E a gente tem feito essa dobradinha, né, nos nossos grupos, para trazer a Tamara e cada ano refresh, né, assim, trazer novidades e relação ao trabalho com Mindfulness no mundo. Então, essa é a professora Luciana Marques, especialista em espiritualidade, religiosidade e educação no país. Okay, great. Wait, are you going to translate me? Yes. Okay. I'm practicing it for. I was practicing for. So thank you very much. Muito obrigado pela presença de todos. I'm very happy to be here back at Luki again, sharing some of the work that I've been doing. Estou muito feliz em poder estar novamente aqui na PUC, trazendo novidades sobre o meu trabalho. And the great thing about working with mindfulness is that you just keep on developing. E é legal trabalhar com Mindfulness porque você continua se desenvolvendo, o trabalho também vai mudando. So a year has passed. Nos últimos anos, I myself have been continuing with my mindfulness practice. eu venho continuando e aprendendo e me desenvolvendo com a minha prática de Mindfulness. And the work has been growing and developing as well. O trabalho também está se desenvolvendo junto com o meu desenvolvimento. So I've also written another book. E eu acabei de escrever um livro novo. You just keep coming. As ideias continuam vindo. And I'm happy to share with you a little bit of the background around two projects that I've been working on this year. E eu quero dividir um pouco com vocês dois projetos que eu estou envolvida mais recentemente. And the focus of the work at the Mindfulness Center of Excellence is innovation and creativity in the mindfulness sector. Um dos focos do Centro de Excelência de Mindfulness é trabalhar com criatividade e inovação. And so I'm going to talk about two projects with you. E eu quero falar com vocês então sobre dois projetos. A big part of the work is about finding ways we can bring mindfulness directly into our daily life. Uma das coisas principais é a gente conseguir encaixar Mindfulness na vida cotidiana, na vida de verdade, digamos assim. And I'm using this transitional pause as a micro-applied mindfulness exercise. E eu tenho usado essa prática da prática de a pausa transicional como se fosse uma mini prática para encaixar no dia a dia, na vida, o Mindfulness. So you can use this anytime you're making a geographical transition. Você pode usar essa prática se você estivesse movimentando de lugares diferentes. For example, between home and work or college and home. Por exemplo, do trabalho para o colégio, ou de casa para o trabalho. You can also use it when you're making a cognitive transition. Você
Pode usar, não precisa ser só transição geográfica, pode ser transição mental. So, for example, between tasks. Por exemplo, entre tarefas diferentes. And it's really helpful if you're going into a challenging situation. E ajuda muito se você tiver uma situação desafiadora. A way of really understanding what is it that I bring with me into this moment. É uma maneira interessante de você entender o que eu estou trazendo comigo neste momento de transição. How can I really ground and just be present? Como eu posso realmente estar presente? And then how can I move forwards with a really clear intention in my mind about what's important in the next period of time? Como é que eu consigo também me movimentar com uma intenção clara do que eu realmente quero fazer de agora em diante? And we all have our own things that we bring with us into our interactions and situations. Sempre que nós chegamos num lugar novo, nós trazemos conosco coisas de onde nós estávamos. And we all have our own intentions and things that are important to us. We're all unique. Também nós temos as nossas preocupações e intenções do que nós queremos no futuro. And we all have the possibility to learn how to really ground and be present, even if things are difficult. Mas nós temos essa habilidade também de a gente poder se conectar com o aqui e agora, mesmo se for algo desafiador. So let's try a mini one now. Vamos tentar então fazer uma prática dessa agora? You don't have to close your eyes, but it helps a little bit. Não é necessário você fechar os olhos, mas às vezes ajuda. And you don't have to be in a special position, but it helps if you're kind of alert, but also relaxed. Você não precisa estar em nenhuma posição especial com o corpo, mas ajuda se você colocar o corpo numa posição que é ao mesmo tempo relaxada, mas ela é alerta. This practice does get easier the more you practice it, E essa prática vai ficando cada vez mais fácil quanto mais você pratica. but just try your best. Tente fazer o melhor que você pode. So for the first minute, allowing yourself to review the journey here. Para o primeiro minuto dessa prática, veja o que você está trazendo para agora, nesse momento. De onde você estava, onde o seu corpo e sua mente estavam, para agora, esse momento. Where have you come from today? De que lugares você veio até aqui hoje? What conversations or activities have impacted on your body and mind? Que atividades, que tipos de conversa impactaram o seu corpo ao longo do dia? Resist any temptation to problem solve or analyze. Resista a qualquer tentação de ficar se envolvendo em tentar resolver problemas de coisas que aconteceram ao longo do dia. Just let your brain gather data about these experiences. Deixe apenas entrar no seu cérebro essas experiências das coisas que aconteceram com você ao longo do dia. What do we bring with us into the room this evening? O que nós estamos trazendo conosco para esta sala? And then in part 2, Na segunda parte desse exercício, tuning into the here and now, using the body or the breath. vamos nos sintonizando com o aqui e agora, utilizando as sensações do nosso corpo ou da nossa respiração. You might feel your feet on the floor. Você pode sentir os pés no chão. You might feel where the chair connects to the body. Você pode sentir aonde o seu corpo se encontra com a cadeira. Perhaps you can notice respiration or heartbeat. Pode ser também que você sinta o fluxo da sua respiração ou do batimento cardíaco. How are things right now? O que você sente aqui e agora no corpo. And check the face maybe. De repente você pode checar como estão os músculos da face. And then in part 3, setting the intention.
terceira parte desse exercício, nós vamos estabelecer a intenção para o que virá. It may help to ask, why am I here? Talvez ajude a fazer essa seguinte pergunta: por que estou aqui? What drew me to this talk and this topic? O que será que vai ser essa fala, esse tópico que vai acontecer? What do I hope to learn or understand? O que eu espero aprender? And if there's no clear answer to that, it may be helpful to set an orientation for your mind. E se não tiver uma resposta clara, talvez seja importante você estabelecer uma intenção na sua mente. Perhaps to just listen or be open. Quem sabe talvez apenas escutar, ou a intenção de manter-se aberto, aberta. To be here with maximum curiosity. Talvez abrir a minha curiosidade o máximo que eu puder. This is the key to learning. Essa é a chave para aprender. Whatever is your own intention, Seja qual for a sua intenção, having that clearly in mind now, tenha ela com clareza na sua mente agora. and then finishing with 3 breaths. Nós vamos finalizar essa breve prática com 3 respirações. So I'm using this exercise extensively, Estou usando bastante esse exercício, personally and professionally. tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Engaging with this first part, I'm feeding my brain with the sensations in my body and mind. Trabalhando com essa parte, então deixando vir todas as sensações do meu corpo, da minha mente. And because I'm not messing with things, I'm not trying to problem solve or analyze, I'm really able to develop my emotional intelligence. Eu posso desenvolver minha inteligência emocional sem ter que ficar me envolvendo de maneira trabalhosa com o que está acontecendo aqui. I'm not trying to solve anything, but rather just looking and watching and seeing how life has left its mark on me. Eu não estou tentando resolver as coisas com que eu carrego para os momentos presentes, mas apenas tentando observar de que maneiras elas estão comigo e me afetaram. I'm also practicing focusing my attention on the present moment, Eu também estou tentando focar minha atenção no momento presente, training my attention networks. treinando minhas redes atencionais no cérebro. And then here, I'm really checking in with myself, almost moment by moment. What am I doing? Why am I doing this? What's important? E aqui eu estou tentando checar, momento a momento, por que eu estou aqui? Qual que é a minha intenção aqui? O que eu quero com isso? So, for example, if the intention here is to learn or to listen, Então, por exemplo, se a intenção aqui é escutar ou aprender, this means that if my phone makes a beeping noise or I get a message on WhatsApp, se acontece que se o meu telefone tocar ou eu receber uma mensagem no WhatsApp, I'm very clear that my priority is to listen, not get distracted. para mim eu tenho claro que a minha intenção é escutar e não me distrair. So setting our intentions really helps us to notice when we're getting pulled off track. Então, quando a gente estabelece a intenção de maneira clara, eu também, com isso eu consigo observar quando eu estou saindo daquilo que eu estabeleci, mas para isso eu preciso estabelecer com clareza o que eu quero. And so we have this opportunity to learn more about our minds, our internal experience. Então a gente tem essa oportunidade de aprender sobre nossas mentes, essas experiências internas. And for most people, it's more like this than this. E para a maioria de nós, a coisa é muito mais desse jeito do que desse jeito. This is the reality of our current human experience. Essa é a realidade da nossa experiência humana. And mindfulness isn't about having a blank mind or thinking no thoughts.
E mindfulness não é sobre ficar com a mente vazia. It's about learning to manage all of this in a more skillful way that's less draining and takes less energy. Mas mindfulness é aprender a manejar isso de uma maneira que a gente não gaste less energy, né? A gente não gaste tanta energia e não seja sugado por isso tudo. And it's about helping us to increase the amount of time when we're present, responding and gentle. A gente quer aumentar a quantidade, a qualidade do tempo em que nós estamos realmente presentes, nós estamos escolhendo e nós podemos fazer isso também com autocompaixão, com gentileza. And reducing the amount of time when we're distracted, reactive and judging. E ver se a gente consegue diminuir a quantidade do tempo que a gente perde distraído, sendo unicamente reativos, pessoas reativas e julgando a nossa experiência o tempo inteiro. And this stuff doesn't ever magically disappear, Obviamente isso não desaparece magicamente, do nada. but we want to try and make this tip a bit more like this. Mas a gente quer que estar presente, escolhendo gentil, a gente passe mais tempo nesse estado do que nesse estado. Because we know that a wandering mind can sometimes be an unhappy mind. Porque a gente sabe que uma mente distraída, uma mente que só fica vagando, na maioria das vezes é uma mente mais infeliz. Often we're wandering to the past, ruminating about things. Em geral, quando a nossa mente vai para o passado, a gente passa muito tempo em estado de ruminação, pensamentos negativos sobre as coisas que já aconteceram. This is an internal voice that starts every sentence with, if only. É como se fosse uma voz interna que quase sempre começa assim, mas se tivesse sido assim, mas se fosse desse jeito. Or we might get a bit lost with our minds in the future. Ou nós podemos também perder, a nossa mente se perde também no futuro. And this internal dialogue starts with, what if, but what if. E muitas vezes a conversa interna que surge quando se perde o futuro é, mas e se acontecer assim? E se for desse jeito? And we see these patterns in those with depression and anxiety particularly. E a gente vê essas vozes, em particular, em quadros de depressão e de ansiedade. And so the invitation is to learn to notice when the mind is getting pulled in these different directions. E a intenção no mindfulness é ver quando a mente foi sugada para essas direções, nessas direções. And not let this happen automatically. E não é que isso vai deixar de acontecer, mas a gente não quer que isso aconteça de maneira automática, fora do campo da atenção, da consciência. By becoming aware of these movements of mind, we can then choose, is this helpful for me or not? Quando a gente começa a se tornar atento sobre esse movimento da mente, a gente pode escolher, esse movimento que a mente está fazendo está me ajudando ou ele não está me ajudando? And we all have our different starting points. E todos nós, quando vamos praticar mindfulness, nós temos pontos de partida diferentes, histórias diferentes. And this is important when we think about how we might deliver mindfulness training, particularly in clinical populations. Isso é muito importante a gente saber, principalmente quando a gente vai tentar ensinar mindfulness para populações clínicas. So the majority of people in the modern world are highly distracted. A maioria das pessoas no nosso mundo moderno realmente está perdida em distrações. We have this epidemic of multitasking. A gente tem esse problema, como a gente pode falar? Epidemia de multitarefa, fazer várias coisas ao mesmo tempo. And we have some neuroimaging data that suggests a key region of the attention network shrinks the more multitasking we're doing. Então a gente tem uma série de pesquisas demonstrando que quando a gente está nesse modo de multitarefa, tem regiões do cérebro que elas se shrink, atrofiam. Eu estou há 4 dias traduzindo ela, então my brain is shrinking because of translation. I'm just joking. Vamos dizer, o cérebro, ele, de tanta multitarefa. He has been working very hard over the last Ele tem trabalhado bastante nos últimos dias. Só diz por quê? Oi? Just say why. Porque a gente estava num treinamento de formação de professores de mindfulness, tendo 12 horas de aula por dia. Obviamente eu não traduzia ela 12 horas, tinha amigos ajudando, mas eu traduzi muitas horas, então sorry if some translation. So we know that we need to take care of this.
actually, particularly in our modern world. Nós temos que estar atentos a essa distração, em particular no mundo que a gente vive. Because this brain region, the anterior cingulate, Porque essa região do cérebro, o cingulado anterior, is vital in helping us to regulate our emotions. essa região do cingulado anterior ela é vital para que a gente consiga manter a regulação emocional. E ela, quando a gente está fazendo multitarefa. And if it shrinks as a result of multitasking, we may be less able to regulate our emotions. Claro, se a gente ficar fazendo que essa região fique prejudicada, a gente não vai conseguir realmente ter regulação emocional, aprender a manejar nossas emoções. And this can make us quite reactive. Isso pode fazer com que a gente seja muito reativo, nos tornemos pessoas muito reativas. Short-tempered, impulsive. Impulsivas, short-tempered é um pavio curto. Thank you very much, Lu. We also find, certainly in some of the clinical clients that we're working with, high levels of emotional reactivity. Então, em muitos dos nossos pacientes, ou pessoas que estão no grupo, a gente vê esses níveis altíssimos de reatividade. Yeah, that's why they're coming to the clinic. É por isso que eles estão ali também procurando ajuda. Yeah, something about their emotional life is creating problems for them. Algo na vida emocional deles está trazendo problemas para eles. And then we might also come across people who are really very hard on themselves. E a gente também vai encontrar pessoas que são muito duras com elas mesmas. High levels of self-judgment. Níveis altíssimos de auto-julgamento. And I just use these little arrows as a kind of quick check E eu uso essas pequenas setas como se fosse assim um check-up rapidinho que a gente pode fazer when I'm thinking about what type of mindfulness is going to be helpful for this person. que tipo de mindfulness, de exercícios ou de treinamento vai ajudar melhor essa pessoa, à medida de que ela souber onde que ela está em cada setinha. So if you're just a little bit distracted and you're just a little bit stressed, Se você só está um pouco distraído, um pouco distraída e um pouquinho estressado, maybe you can get a book or an app or something like this. This probably will help you. você pode pegar um livro de mindfulness, um programa de celular, um programinha, um software desse, isso vai te ajudar. But if you're kind of hitting all three of these, Mas se você está enfrentando dificuldade na distração, na reatividade e no auto-julgamento, and you've had this for a decade or 2 decades, e você já está tendo essas dificuldades por uma década ou 2 décadas, then doing a mindfulness app probably will not transform your life. então usar um aplicativo de mindfulness no celular não vai, pode ser, provavelmente não vai te ajudar. And it's probably recommended that you need to do mindfulness training with a specialist or somebody with expertise in mental health. Aí então você precisa procurar um instrutor realmente de mindfulness, ou um expert em saúde mental, um profissional de saúde mental. But I definitely believe that every person has the possibility to develop their mindfulness skills. Mas eu acredito que cada pessoa, seja onde ela estiver aqui, ela pode desenvolver as habilidades de mindfulness. But we need to be thoughtful and flexible when we meet their needs. Mas a gente precisa ser flexível e estar atento quais são as reais necessidades das pessoas que estão vindo procurar o mindfulness. So this is really my approach at the Mindfulness Center. Essa é a minha abordagem, a abordagem do meu trabalho, do meu centro de mindfulness. But if we're able to do this, then we get these cognitive, emotional and interpersonal benefits. A gente pode ter benefícios no nível cognitivo, está escrito aqui atenção, memória de trabalho. No nível emocional, né, de regulação, inteligência emocional, e no nível interpessoal, desenvolver mais empatia e mais compaixão. So as psychologists, we're kind of quite interested in this emotional and interpersonal realm. Enquanto psicólogos, a gente às vezes está mais interessado nesses níveis emocionais, interpessoais. Corporate education, a little bit more interested in the attentional training aspects. O pessoal da área de educação em empresas costuma estar bastante interessado na dimensão cognitiva também. But if we're doing a kind of good mindfulness training, we'll be developing in all 3 of these domains. Se a gente vai fazendo um trabalho legal, um mindfulness, a gente vai se desenvolver nos 3 domínios, certamente. And the classic programs that are offered are 8-week programs, MBSR and MBCT. Os programas clássicos que todo mundo conhece melhor é o MBSR e o MBCT. Just give us a synopsis of that.
Ok, esses programas normalmente eles são manualizados, você tem que seguir um protocolo, duram 8 semanas, cada encontro tem 2 horas. Em geral, esses programas incluem, em alguma das semanas, um dia inteiro em silêncio. Ela botou ali que varia, porque na Inglaterra eles não usam tanto esse dia de silêncio. E as práticas centrais desses programas são o escaneamento corporal, body scanning, o espaço dos 3 minutos de respiração, movimentos, alongamentos, movimentos suaves de yoga, de maneira mindful, alimentação mindful eating, né, com atenção plena, e a caminhada com atenção plena, que é o mindful walking. So these programs were developed with chronic pain and patients with depression in Esses mind. programas, o MBSR foi desenvolvido inicialmente para trabalhar com pacientes com dor crônica e o MBCT com pacientes com depressão. And you can see from this graph that there's been a huge leap in the amount of research that's been published about mindfulness. What is leap? How to translate? Tem um salto, em algum momento aqui acontece um salto, um aumento nas publicações científicas com mindfulness. And so here was the publication of the MBCT manual. E a partir de 2000 é quando a gente tem a publicação do manual do MBCT, which was designed to help patients with chronic recurrent depression. que foi feito para ajudar pacientes que recaíam com depressão recorrente, né, depressão crônica, grave. And has shown to be an effective intervention for this population. E se mostrou uma intervenção bastante efetiva para esse tipo de população. These are individuals who were not helped by medication or more standard treatments. Que eram pessoas, pacientes que não estavam conseguindo se beneficiar tanto da medicação e dos tratamentos convencionais. And as these protocols became more public, became more discussed in the À literature, medida que esses protocolos foram sendo publicados e na literatura científica, conhecidos, they were taken and begun to apply to other populations. então eles começaram a ser adaptados para outros tipos de populações. In my work, I'm trying to think a little bit critically about this. No meu trabalho, eu tenho uma visão crítica, um pouco crítica em relação a isso. Because it seems to me that while it's good to have a standardized approach, Porque enquanto é bom ter um protocolo padronizado, it doesn't make sense to me to take something that was for pain and depression and try and squeeze it for every other problem that you can think about. eu vou sumarizar o que ela está falando. Ela está criticando assim, eu pegar um protocolo que foi desenvolvido para uma coisa, então de repente eu tenho que ficar forçando ele por exemplo, para a depressão ele foi desenvolvido, de repente eu pego o mesmo protocolo e começo a querer colocar ele para outras populações clínicas. Ela está falando que ela é um pouco crítica a isso. So a lot of the work that I'm doing now is something called co-production. Co-production. Uma coisa que eu venho trabalhando agora pode ser chamada de coprodução. Acho que é isso que ela está querendo dizer. So taking the fundamentals of mindfulness, It's the first time I heard you talking about this co-design. Tá, o que ela está querendo dizer, ela está usando um co-design, um design conjunto. Ela pega alguns elementos que são importantes no treino de mindfulness. So, and then working with somebody who has experience of the problem that I'm trying to help. E aí, então, ela trabalha diretamente com a pessoa ou população que tem os problemas, que eles estão precisando de ajuda para aqueles problemas. And really working with them to understand what practices can you do, how do you want to receive this, what kind of format do you want this mindfulness training. Então, partindo das necessidades desse grupo, dessas pessoas, que tipo de exercícios você acha que você consegue praticar mais? Que tipo de formato você acha que você pode se beneficiar mais? Partindo da necessidade do grupo e não pegando um protocolo pronto e adaptando o grupo ao protocolo. Vocês entenderam? Inverso. So this is more like a bottom-up approach. É uma abordagem que surge do grupo, de baixo para cima. E não eu tentando enfiar um protocolo num grupo. But mindfulness is entering into our NHS system in the UK. O Mindfulness, ele está cada vez, fazer uma piada, né? O Mindfulness, ele está entrando cada vez mais no SUS da Inglaterra. É o NHS lá, como se fosse o Programa de Saúde Pública, mas é bem diferente do SUS. And of course it's particularly recommended for those with chronic physical health problems who also have depression. Então ele está sendo bastante recomendado para adultos com problemas crônicos, físicos e com depressão.
And it's even managed to get a paper in the British Journal of Psychiatry, Eles which is pretty conseguiram amazing. publicar um artigo no British Journal of Psychiatry. So this is the Mark Williams and Willem Kuyken commenting on sort of more about 10 years or so of research now in MBCT. Então são os dois principais nomes da Inglaterra, o professor Mark Williams e o professor Kuyken, que publicaram, quase que fazendo um sumário de 10 ou mais anos de pesquisa nesses assuntos no Reino Unido. And so it really seems to work for those individuals, as I said, with 3 or more episodes of depression. E parece ser realmente muito bom para indivíduos que tiveram 3 ou mais episódios de recaída no tratamento da depressão. It's less helpful if you've had less than 2. Não ajuda tanto se você teve 2 ou menos de 2. And it's particularly helpful if you have had an adverse childhood experience. E ele realmente ajuda se, além de você ter 3 ou mais episódios de recaída de depressão, você também teve experiências adversas, traumas na infância, podemos colocar assim. And this is probably because one of the key ingredients in the training Talvez isso aconteça porque um dos elementos centrais no treinamento do MBCT is changes in self-compassion. são mudanças na maneira como você trabalha a autocompaixão, o julgamento. Yeah, so learning to be less self-critical and judgmental. Você vai aprender a se tornar menos crítico e menos julgador com você mesmo. Is it a burning question? Yes? Can we have questions during the... or you If want it's for- really, if it's relevant, yes? No. Or you can hold it down. Okay. So here's my kind of quick summary of how mindfulness entered the mainstream. Aqui é um sumário básico assim, de como mindfulness acabou entrando no mainstream, né? Então, you want to say? Yeah, so MBSR was created by somebody who came from a Zen meditation training. Então, o MBSR foi criado por alguém que tinha uma prática como praticante na tradição do Zen budismo. And he really wanted to take kind of some of the key practices and make them secular so they could be offered in mainstream hospitals. Então, ele quis pegar algumas práticas do Zen, da Yoga, e colocar de uma maneira não religiosa em ambiente hospitalar. And then Mark Williams and the Oxford group heard about this work and they were interested in applying to depression. E o pessoal de Oxford viu os estudos e falou, bom, vamos adaptar um protocolo desse, mas para a depressão. And from there it's kind of spawned all kinds of mindfulness. E a partir daqui, começaram a criar protocolos de mindfulness para tudo quanto é coisa. And my own small contribution. Essa é a minha pequena contribuição nessas várias coisas que foram criadas. É um protocolo que a Tamara trabalha, chama Body Mind Training, BMT. And I've just come from the Mindfulness in Society conference in Chester. Essa é uma conferência muito importante do Mindfulness que acontece anualmente e esse ano ela acabou de vir, aconteceu em Chester, uma cidade do Reino Unido. And most of the people there are working with this kind of classic standard programs. A maioria das pessoas que estavam lá trabalham com os programas clássicos, manualizados. And my work sits a little bit outside of that. O meu trabalho está um pouquinho fora exatamente desses protocolos manualizados. But I was very pleased to see that some of the things that I've been suggesting over the years are now being more talked about. Mas eu fiquei muito feliz de ver que coisas que eu venho falando e tentando sugerir há muitos anos, eles estão falando agora. So while it's great that we have these research protocols that we can use in our studies, É muito bom a gente ter esses protocolos de pesquisa que a gente pode usar nas nossas pesquisas. it's clear that there are some issues when we stick very rigidly to one way of doing things, particularly in mindfulness. Mas a gente sabe que tem problemas quando eu tento ficar excessivamente estrito ao protocolo. So in the sector more broadly, what we're seeing is a lot more creativity. What? Repeat, please. In the delivery of mindfulness more broadly, we're seeing a need for more creativity. Quando a gente vai oferecer o treinamento de mindfulness fora desse universo só da pesquisa, de populações clínicas para as pessoas em geral, a gente vê uma necessidade de mais criatividade, A need for adaptation. necessidade de adaptações dos protocolos, A need